Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja que horário que vocês estejam assistindo o nosso vídeo. Esse é mais um Futebol em Pauta aqui pelo meu canal do YouTube da VF VTV. Hoje eu estou aqui para comentar com vocês sobre o melhor jogo da Eurocopa até aqui, na minha opinião, né? Antes o melhor jogo tinha sido Holanda e Ucrânia, com vitória da Holanda sobre a Ucrânia por 3-2. Agora o jogo já está substituído. O melhor jogo dessa Eurocopa até aqui foi esse Portugal e Alemanha, com a vitória da seleção alemã por 4-2 sobre a seleção de Portugal, né? Simplesmente um jogaço, que é a estratégia da Alemanha que se sobressaiu sobre a seleção de Portugal. E novamente o técnico Fernando Santos pelo seu conservadorismo, foi engolido pela seleção da Alemanha. Portugal teve até alguns lampejos durante o jogo, mas a estratégia da Alemanha se sobressaiu, certo? Por culpa do próprio Fernando Santos, na minha humilde opinião, e pela opinião da maioria, porque pelo que a gente pode ver no Twitter, né? A maioria, todo mundo criticando o Fernando Santos, certo? Mas antes de eu começar a falar sobre o jogo, eu queria fazer fazer um pedido pra vocês. Bom, uma minha amiga chamada Laura, minha amiga da escola, ela tem um TikToker, ela é uma TikToker. Eu queria fazer o convite pra vocês seguirem ela no TikTok, pra quem tiver TikTok e tal. Eu quero pedir pra vocês seguirem ela no TikTok, visualizarem os vídeos dela. Vou deixar o endereço do TikTok dela aqui na descrição do vídeo, tá? Então eu faço esse convite aqui pra vocês, mas agora falando do jogo, falando do jogo, a Alemanha foi perfeita na sua estratégia. Portugal desde os minutos iniciais já se viu engolido pela seleção da Alemanha, né? A Alemanha tava fazendo uma pressão muito forte acima de Portugal nos minutos iniciais de jogo, impondo uma pressão muito forte. Portugal e sempre recuperando as bolas, Portugal não conseguia sair pro jogo, Portugal sempre muito pressionado na saída de bola, e daí os mecanismos ofensivos da Alemanha funcionando muito bem, né? E hoje o que fez diferença na Alemanha, né? Os alas. Eu sempre costumo falar que a magia do esquema de três zagueiros são os alas, e hoje a Alemanha estava com o esquema de três zagueiros, e novamente os alas fizeram a diferença, né? Diferente do último jogo contra a França, o Kimmich hoje nesse jogo tava com muita liberdade, né? Tava com muita liberdade, isso porque o Guinder tava dando esse apoio defensivo lá atrás, né? E o Kimmich hoje teve muita liberdade, E ele e o Gosens que fizeram a diferença no jogo de hoje, na minha opinião. Principalmente o Gosens, que foi o melhor em campo da seleção da Alemanha. Deu gol, sempre participando dos gols, certo? Foi um. E aquela questão, entra naquela questão, né? A falta que faz o João Cancelo para a falta que está fazendo o João Cancelo para a seleção de Portugal, né? Porque hoje não dá, né? O Semedo não dá. O Semedo hoje foi horroroso, não dá pra. Foi horroroso, é óbvio que ele não teve apoio defensivo para marcar o gol, mas todas as jogadas estavam nas costas do Nelson Semedo e sempre o Gozes aparecendo com muita liberdade. Às vezes eu acho que não passa só pelo Nelson Semedo, que para mim é um jogador bem limitado, mas passa por todo o conjunto da seleção da Alemanha, né? Principalmente os volantes, Danilo e o William Pereira, que não estavam dando esse apoio pro Nelson Semedo, né? Certo, daí outro erro de leitura de jogo, né? Portugal não conseguia manter um controle da posse no meio de campo, justamente por conta de Danilo e William Pereira, né? Esse conservadorismo do Fernando Santos que atrapalhou a seleção de Portugal, manter o Danilo e o William Pereira nesse meio de campo da seleção portuguesa, certo? Daí a Portugal não conseguia manter essa posse de bola no meio de campo, aqueles minutos iniciais muito intensos da seleção da Alemanha, a Alemanha sempre, Portugal tentava manter a posse, tentava sair pro jogo para algum contra-ataque, a Alemanha sempre recuperava a bola, fazia aquela pressão, fazia as inversões entre os alas, certo? E também com o Gundogan e o Toni Kroos sendo os donos do meio de campo, municiando os jogadores de ataque da Alemanha, o trio ofensivo da Alemanha, certo? Enfim, era uma Alemanha avassaladora. Porém, Portugal destacar um defeito da Alemanha, né? Um defeito da Alemanha que a gente já viu no jogo contra a França, que se Portugal tivesse sido bem escalado desde o início do jogo, poderia ter dado mais trabalho para a Alemanha nesse sentido. Desde o jogo contra a França, a Alemanha já dava sinais de defeitos na sua transição defensiva, né? A França no jogo contra a Alemanha teve várias oportunidades de contra-ataque, transições ofensivas que a França não conseguiu aproveitar, poderia ter feito mais gols, certo? E hoje a Alemanha, a gente percebeu novamente esse problema da Alemanha, mas que Portugal não conseguiu aproveitar direito na maioria das ocasiões. Quer dizer, poderia ter aproveitado melhor, como eu disse, se tivesse sido bem escalado, né? Mas a gente pode perceber, o primeiro gol de Portugal foi numa transição ofensiva no contra-ataque, né?
Começou lá numa cobrança de escanteio, com o Cristiano Ronaldo sempre fazendo a diferença nessa seleção de Portugal. Começou com o Cristiano Ronaldo cortando a bola lá no início da cobrança de escanteio. Daí a bola foi pro Bernardo Silva, que. E outro erro do Fernando Santos. Ele tirou o Bernardo Silva no intervalo. O Bernardo Silva foi um dos melhores em campo do primeiro tempo, né? A bola foi pro Bernardo Silva na hora do gol de Portugal. Ele teve calma com a bola, ninguém da Alemanha chegou lá pra marcar ele, pra acompanhar ele direito. Ele teve a liberdade pra lançar a bola pro Diogo Jota. E daí eu acho que daí o Diogo Jota fez o passe para Cristiano Ronaldo marcar 1-0. O Cristiano Ronaldo, o CR7 já tinha participado desde o início da jogada, é, fez o gol de Portugal, apareceu lá pra fazer o gol de Portugal 1-0, né? Certo, E antes de prosseguir o vídeo, só destacar, hoje teve vitória da Alemanha, né? Eu estou aqui com a camisa de um time da Alemanha, né? Se eu ia falar isso logo no início do vídeo, né? Mas eu acho que eu já falei, né? Já falei, fala de novo. Estou com a camisa de um time da Alemanha, essa camisa linda que eu ganhei do RB Leipzig, que muito linda, que eu ganhei, toda azul. Teve vitória da Alemanha hoje, estou com homenagem a um time, em homenagem à Alemanha, estou com um time de uma camisa da Alemanha, né? Que é o RB Leipzig, camisa linda que eu ganhei. Ganhei uma do meu time Corinthians e outra da Juventus, né? Vou usar elas nos meus próximos vídeos. Certo, mas tô aqui com essa cabeça de um time da Alemanha, já que hoje teve vitória da Alemanha, né? Só passar esse detalhe aqui, né? Mas voltando a falar do jogo. Certo, então Portugal, quando ele conseguia sair da pressão da Alemanha em algumas ocasiões, novamente, destacar esse defeito, novamente falando desse defeito defensivo da Alemanha. A transição defensiva da Alemanha precisa ser melhorada. Porque se Portugal tivesse sido mais bem escalada, na minha opinião, principalmente se tratando dos volantes, se o Renato Sanches e o Rafa Silva tivessem sido escalados, para mim os dois são titulares da seleção portuguesa. Já deu a hora de Danilo e William Pereira titulares. Se o Renato Sanches e o Rafa Silva tivessem sido titulares desde o início, a Portugal poderia ter explorado mais esses defeitos defensivos da Alemanha, né? O primeiro gol de Portugal foi assim, certo? Então, só que o que acontece? A Alemanha continuava pressionando, continuava em cima de Portugal, né? E a gente pode falar, os gols, 4 gols da Alemanha, né? Todos praticamente com participações dos laterais, né? Todos. Depois a Alemanha dominou até o fim, fazendo essa pressão, não deixando Portugal, continuando a jogar, continuando com um ritmo bastante intenso, certo? Realmente, praticamente todos os gols com participações dos laterais, né? Com inversões, né? Do Gosens pro Kimmich, certo? Então é uma seleção da Alemanha avassaladora na sua estratégia perfeita, como a gente pôde ver durante todo o jogo. O Gosens sempre aparecendo muito bem, né? Certo? Sempre aparecendo muito bem. Isso porque a Alemanha conseguia atrair a marcação de Portugal. A seleção alemã conseguia atrair a marcação de Portugal. Inclusive o terceiro gol foi um exemplo disso, né? Foi uma facilidade absurda da seleção da Alemanha. O terceiro gol, né? Se você não sabe o significado de facilidade, veja o terceiro gol da Alemanha. Portugal totalmente passivo na marcação, mas a Alemanha atraindo a marcação de Portugal desde o início da jogada, trocando passes tranquilamente, atraindo a marcação de Portugal para depois a liberdade pro Gosens fazer o terceiro gol pro Gols e dar assistência pro Havertz fazer o terceiro gol da Alemanha, né? E a gente sabe, toda vez era isso, gols com liberdade para avançar. Isso porque a Alemanha fazia essa, qual é a palavra? Fazia essa Portugal atraía Portugal para uma determinada jogada para depois dar liberdade pro gols, né? E isso foi todo o jogo, como repetindo aqui, dos laterais para as laterais, muitas inversões dos alas para os alas, né? O Kimmich invertia muitas bolas para o Gols invertia muitas bolas para o Kimmich, certo? Então a Alemanha é perfeita, Portugal é muito mal defensivamente, muito mal atacando para tentar sair dessa pressão da Alemanha, que a Alemanha fez durante todo o jogo praticamente, certo? E destacar, né? 2 gols contra dos jogadores da seleção portuguesa hoje, né? 2 gols contra, né? E novamente, o Havertz que fez 2 gols hoje, né? O Havertz, né? O Havertz muito fazendo as leituras muito bem, se movimentando muito bem durante o jogo todo, né? O Havertz, não precisa nem falar, um dos maiores destaques do Chelsea na última temporada, né? Havertz muito bem muito bem no jogo de hoje também, fazendo a leitura perfeita das movimentações na hora que bolas eram passadas para ele. Ele fez 2 gols hoje, jogando muito o Havertz, certo?
E falar novamente do Gozes, né? O Gozes, que pra quem acompanha bem o futebol italiano, eu acompanho os 4 campeonatos principais do mundo todo, né? A Bundesliga, a La Liga, a Bundesliga e o campeonato italiano, né? Pra quem acompanha mais precisamente a Atalanta, sabe, o Gozes não é uma surpresa, o Gozes não é uma surpresa, né? Ele é um ala. Na verdade, não é um lateral, ele é um ala. Ele é um ala que serve específico para jogar nesse esquema de 3 zagueiros, né? Ele não vai servir muito bem para jogar uma linha de 4, por exemplo, porque ele é um ala. Ele é um ala, né? Então, para jogar nesse esquema de 3 zagueiros, ele é perfeito. Porque ele é um ala ofensivamente, para avançar, sabe? Então, hoje ele funcionou muito bem no esquema de 3 zagueiros da Alemanha, certo? O melhor em campo, disparado, disparado. Daí, novamente destacar, né? Olha o quarto gol da Alemanha. Só pra gente ver o quarto gol da Alemanha, ó. Novamente, lateral para lateral. Lateral para lateral. Do Kimmich, que novamente, né? Não marcaram o Gozens, né? Não marcaram o Gozens, né? E o quarto, ele tava livre para cabecear. 4-1, a Alemanha fez 4-1, né? Daí se a gente for pensar, Portugal até tentou fazer daí Portugal, depois que o Fernando Santos fez as alterações, melhorou. Melhorou. Por que não entrou? Por que o Fernando Santos não entrou com o Renato Sanches e o Rafa Silva desde o início? Por quê? Por quê? Já viu que Danilo e William Pereira contra a Hungria? Contra a Hungria a gente já viu, né? Contra a Hungria a gente já viu, né? Os 2 volantes de Portugal não deram certo, o Danilo e William Pereira, né? A gente viu que depois que Rafa Silva e Renato Sanches entraram no jogo, Portugal melhorou muito. E Portugal também melhorou bastante quando os dois entraram em campo. A gente já vê a diferença. A gente já vê a diferença para ter um controle do meio de campo. Sabe, por que o Fernando Santos entrou com esses dois jogadores desde o início? Por quê? Sabe, pra mim o trabalho do Fernando Santos na seleção portuguesa é boa. Mas, cara, ele tem uma geração de jovens muito boa. Ele tem uma safra de jogadores portugueses muito, muito boa. Juntando essa safra com o Cristiano Ronaldo, que é o cara, esse time tem que render mais, sabe? Ele não pode ser tão conservador assim, na minha opinião, sabe? Sabe? Então, pro próximo jogo já de Portugal, que já vai ser um jogo decisivo contra a França, né? Que o empate, acho que praticamente garante Portugal nas oitavas, né? Por conta da questão do terceiro lugar, né? Certo? Mas assim vai ser um jogo decisivo, certo? Eu deveria entrar com o Renato Sanches e o Rafa Silva. Não precisa ser tão conservador assim. O Portugal precisa ter um controle desse meio de campo, sabe? Não pode perder a bola tão fácil para a Alemanha recuperar para fazer a pressão, como a gente viu no jogo de hoje, sabe? Então, assim, hoje o conservadorismo de Fernando Santos novamente prejudicou Portugal. Poderia ter prejudicado Portugal no jogo contra a Hungria, mas a Hungria não aguentou até o fim, as substituições fizeram efeito e Portugal fez 3-0. Mas hoje não foi. As substituições não foram suficientes, melhoraram Portugal, mas não foi suficiente para Portugal pelo menos buscar o empate, né? A Alemanha é totalmente perfeita, repetindo aqui, estratégia perfeita da Alemanha, né? E a gente percebeu, né? Outra estratégia, que a estratégia perfeita de explorar as laterais, certo? Que funcionaram muito bem da Alemanha. Certo, Portugal muito passivo na marcação, ninguém ajudando o Nelson Semedo, ele foi mal também, mas ninguém ajudando na marcação, daí questão, os 2 volantes de Portugal não ajudaram também nessa recomposição, certo, a gente vê também até os jogadores de frente de Portugal mais ofensivos, novamente, tendo que ajudar a voltar pra marcação, porque não tinha ninguém para recompor, certo, então a Alemanha é perfeita na sua estratégia, e Fernando Santos novamente fez uma leitura de jogo errada, certo? E agora pra última rodada dessa Eurocopa, a Alemanha vai ter um jogo decisivo contra a Hungria. A tendência é que vença, mas a Hungria hoje empatou com a França, né? Então não sei se vai ser um jogo tão fácil para a Alemanha assim. Vamos ver se a Hungria vai oferecer alguma resistência para a Alemanha, né? A Hungria que obviamente vai tentar esse terceiro lugar da Eurocopa, né? E a expectativa também, obviamente, pelo jogaço entre Portugal e França, que é um jogo decisivo para Portugal para se classificar, né? Certo? E esse é mais um Futebol em Pauta aqui pelo canal do YouTube da VFV TV. Muito obrigado a todos pela audiência. Ó, não esqueça de seguir o TikTok da minha amiga, os 2 TikToks da minha amiga que eu vou colocar aqui na descrição pra vocês, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, divulga o vídeo pros seus amigos pra ajudar colaborando aqui pro meu canal. E até a próxima, galera.